Good morning, good afternoon, and good evening. This is Kelly Hodgins, eu sou enfermeira oncologista aqui na província de British Columbia, no Canadá, e eu ajudo enfermeiros e técnicos de enfermagem a validarem os seus respectivos diplomas aqui na província de British Columbia. E todos os sábados, religiosamente, eu venho com alguns tips para ajudar vocês a estudarem o inglês ou com alguma aula de inglês mais voltada para a área médica hospitalar. Então, qual a intenção de tudo isso? Ajudar você, enfermagem brasileira, que tem um diploma de ouro, que tem tudo para ter sucesso na sua vida profissional, porém tem uma barreira, que é a barreira do inglês. Não existe outra forma, você precisa estudar. Se você não fala inglês, você precisa estudar o inglês para que você possa vir trabalhar, como eu trabalho aqui no Canadá, ganhar mais e ser muito mais feliz na sua profissão. Então, se você ainda não me segue, começa a me seguir agora. Já dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo de qualidade quando eu vier aqui. Ter aquele papo maroto com você, aquele papo tranquilo de uma enfermeira que não falava inglês, que veio aqui para as terras geladas, viu uma grande oportunidade de viver uma nova realidade na área da enfermagem. E aí eu falei, não falo inglês, mas vou aprender. Eu vou aqui sempre troco a minha experiência com vocês. Eu sempre digo que eu era básica, eu passei em todas as minhas provas com inglês básico, mas como foi que eu fiz isso? Kelly, eu estudei de uma forma que a gente usa muito aqui, que a gente fala SMART. SMART é uma forma, é um acrônimo em inglês, que stands for, não lembro o quê, porém, o que quer dizer estudar SMART? É você estudar focado, determinado para uma específica situação. Por exemplo, eu tinha que passar numa prova de proficiência em inglês para poder fazer o meu processo de validação. E é isso que eu ensino o tempo todo para quem me segue nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais que eu estou. Para quem não fala inglês como primeira língua, a gente precisa fazer uma prova de proficiência em inglês e ganhar uma nota determinada para que a gente possa avançar no nosso processo de validação e, finalmente, conseguir atuar num país como o Canadá, que fala o inglês. Para quem não sabe, o Canadá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Porém, aqui na província de British Columbia, a gente só fala o inglês. É uma província cheia de imigrantes, então você vai escutar diversas línguas aí na rua, em todos os lugares. Tem várias comunidades diferentes. Muitos brasileiros estão imigrando para o Canadá e isso é muito bom, porque precisamos muito de gente aqui. Nós somos o segundo país maior do mundo em terra, mas não em população. Nós somos só 40 milhões. Se bobear aí, São Paulo daqui a pouco vai passar a gente, né? Que o estado de São Paulo já é bem numeroso. Não chega a 40 milhões, mas tem bastante gente. Então, o Brasil tem uns 215 milhões de pessoas. Tudo bem se mandar um bocado para cá, principalmente a enfermagem, porque a gente precisa muito, muito de enfermagem aqui. Por isso que o governo de British Columbia, hoje, no presente ano, ele mudou totalmente o processo de validação, ele ajuda financeiramente o candidato que queira vir trabalhar aqui. Ele ajuda como? Ele reembolsa todos os custos que o candidato tiver com esse processo de validação. Além disso, ele dá a imigração. Você vai chegar aqui residente permanente. Quando você é residente permanente,
É como você tivesse o green card lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente fala PR, que é a Permanent Residency. E isso te dá total autonomia de cidadão, com seus direitos e deveres, obviamente. A única coisa que você não vai ter é o passaporte canadense, que aí você ganha depois de 5 anos de residência aqui, e o direito de votar. Mas todos os outros direitos o governo vai lhe conceder pelo simples fato de você fazer parte da enfermagem canadense aqui, se na enfermagem internacional estar vindo para cá, trabalhando e cuidando dessa comunidade linda canadense. Então, hoje eu não vou dar aquela aula específica de médico hospitalar, eu vou tentar fazer isso, alternar um pouquinho, porque fica muito maçante, eu só falando ali naquela linguagem médico hospitalar, aquele dialogue entre paciente e enfermeiro, enfermeiro e médico, mas vai acontecer, tá? Mas hoje eu quero trazer para vocês, eu vou fazer propaganda aqui de graça, mas me ajudou muito a falar em inglês. Porque o que acontecia com a Kelly Hodgins aqui? Eu estudava muita gramática, eu comia gramática, dia e noite, noite e dia. Falar que é bom, não falava nada. Sabia muita gramática, sabia muito mais do que o meu marido, que é canadense. Porque aqui os nativos inglês, eles não sabem muita gramática, como nós, brasileiros, por exemplo, estudamos muita gramática para passar em concurso público, para poder até trabalhar em hospitais privados, em clínicas privadas, a gente foca muito na gramática, essa é a nossa cultura. Aqui não, eles falam bem o inglês, eles escrevem bem, mas nem todo mundo sabe a gramática em inglês. Por exemplo, às vezes eu perguntava ao meu marido o adjetivo vem na frente do now, e isso, ele não sabia, ele, o que você está falando? Eu só sei como falar, o que é adjetivo, o que é now, eu não sei. E, gente, podem ficar meio que assustados, mas isso é normal aqui. Então, depois que eu comecei a ver que eu estudava muito, porque eu não sou inteligente, então eu tinha que estudar muito, porque quem é inteligente diz que não precisa estudar muito, né? Pega as coisas no ato. Eu não, eu sou muito determinada, focada e esforçada. Isso eu sou. Ah, mas inteligente eu não sei se eu sou, não, mas o meu esforço me leva lá. Eu chego, eu conquisto as minhas coisas, entendeu? Então, eu descobri, olhando na internet, buscando coisas, porque eu estudei inglês de graça na internet. De graça. Eu comprava livros, eu comprava alguns cursos online, eu acho que muita gente faz isso, isso é meio que normal. Mas eu estudei sozinha, com os recursos que eu achava que era interessante. Então, eu fiz o meu schedule personalizado para Kelly. Porque estudar, às vezes, é cansativo. Estudar, às vezes, você não está afim. Você está afim de fazer outra coisa, você não está afim de estudar. Mas quando você cria o seu schedule, né, a sua rotina, a sua agenda, e você diversifica isso, você muda um pouco. Isso fica legal, fica tranquilo para você estudar. Então é isso que eu sempre falo para as pessoas que me seguem, tentem criar o seu estilo de estudo. Tentem criar uma forma que não vá fazer com que você desista de estudar. E os estudiosos sempre dizem, se você criar o hábito de estudar, se você ficar estudando por 3 meses, 30 minutos por dia, que seja, eu aconselho 1 hora, tá? Vamos aumentar. Eu comecei com 30 minutos, agora já tem que ir para 1 hora. 1 hora já faz mais sentido. 30 minutos, 15 minutos você pega de aquecimento. Os outros 45 minutos é para você estudar. Gente, eu tenho que dar uma limpeza nessa janela, hein? Tá cheia de marca de dedinho ali. A luz está batendo e está refletindo. Enfim, eu vou fazer uma propaganda aqui de graça. Ele é um americano, ele é muito extrovertido, ele é muito gente boa. E
Eu confesso que estudei ele e me ajudou muito a falar o inglês. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Ai, tomara que eu consiga. Que às vezes dá tilt aqui, gente. Ai, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É esse cara aqui. Será que eu consigo aumentar a... Ah, tá bom, não vou aumentar não. Deixa eu ver se tá tudo bem. Tá ótimo. Então, é ele. É esse simpático handsome man aqui. O nome dele é A.J. Holt. Ele é um professor de inglês e ele criou uma metodologia muito, muito, muito bacana para quem quer falar o inglês rápido, para quem não quer perder muito tempo com esses cursinhos aí do Brasil, onde você fala, estuda, você fala não, né? Você estuda por 10, 15 anos e não consegue falar o inglês. Eu te prometo, não estou fazendo propaganda, AJ Hold, I'm not making any advertisement for you. It is for free. Actually, I'm doing it, but it is for free because you helped me to speak in English, okay? You are the guy. You're my favor. Então, o AJ Hold, ele é um professor de inglês. Ele tem esse livro publicado. Na verdade, até comprei, porque eu gosto de papel, tá, gente? Não gosto nada assim no screen na internet, não. Mas hoje em dia, né, é tudo online, então meu curso é todo online, então não posso dizer que eu não goste. Porém, eu prefiro o papel. E eu tenho o livro dele e eu tenho vários estudos, todo rabiscado. Tentei achar, não achei o livro, estou quase comprando outro. Mas, enfim, I purchased esse aqui online só para mostrar para vocês. Eu falei, vale a pena o dinheiro que eu vou pagar. Porque foi muito pouquinho, foi $1 que eu paguei para comprar ele online. Compro muita coisa pelo Amazon, tá, gente? E esse livro eu comprei pelo Amazon. Esse cara é simplesmente extraordinário. Se você quer realmente falar um inglês rápido, em 6 meses ou menos, com a metodologia desse cara, você consegue falar sim o inglês com os tempos no passado, no presente, no futuro. Ele é show. Eu vou mostrar o porquê que ele é show. Eu só vou entrar aqui um pouquinho no contents e eu vou falar a little bit about his book. Uma coisa que ele ensina que é extraordinária, que me ajudou muito, é que você aprende a falar o inglês, porque ele te conta uma história. Ele te conta uma história pequenininha sobre alguma coisa, sobre algum tema, e aí ele vai falando e a voz dele é muito gostosa de escutar, é muito clara, um inglês americano perfeito. E aí ele conta essa história num tempo verbal, digamos que no presente. Ele conta uma história no presente, aí ele fala lá no curso dele online, você pode comprar ou não, é um investimento, e eu aconselho quem puder comprar. Não sei quanto custa hoje, não procurei saber, eu só vim aqui para te falar que, cara, é bom. E o que você... Ele te conta essa história em português e a mesma história ele conta no passado em português. Ele conta a história no presente, depois ele conta no passado, depois ele conta no tempo verbal futuro. A mesma história. E aí ele tem uma metodologia que ele fala que você tem que ficar tantos dias, tantos minutos por dia escutando aquela mesma história. E você só passa para a história seguinte quando você começar a falar junto com ele. Gente, é magnífico. Eu não tenho adjetivos para falar o quanto foi bom para mim. E ele não só te ensina isso, ele te ensina como você tem que ter postura quando você for estudar o inglês. O seu
corpo, o seu chin up, o seu chest out, sabe? É igual quando você vai workout, que você vai para ginástica, você não tem o warm-up antes, você não tem lá uns 15 minutinhos antes que você vai lá fazer o seu polichinelo, sei lá, você vai dançar, você vai fazer o tal do HIIT, que é uns 15 minutos de, né, para você suar e depois você vai lá para o workout, ou então você vai malhar o braço, aí você faz um warm-up só do braço, porque aquele dia é o dia de malhar, né, treinar o braço. Aí você, a semana de treinar a perna, aí você faz lá um warm-up no seu legs para você aquecer, para depois treinar. É a mesma coisa para o inglês. Então, aqui são todos os chapters que tem no livro dele. Eu vou só falar sobre alguns mais importantes que vale muito a pena. Ou compra o livro dele, sabe? É investimento. Para você não perder essa oportunidade de ir para o Canadá, ou ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, para onde quer que for, para você ter melhor salário, para você ter um melhor emprego, um melhor estilo de vida, o inglês é importantíssimo. Então, ele fala aqui no Chapter 1, A Better Way to Learn English. E ele tem esse Better Way to Learn English, porque o inglês dele não é focado em palavras. O inglês dele não é focado na gramática. O inglês dele é focado em sentences, em phrases, sabe? Isso é a melhor forma que você tem para aprender. E ele já fala aqui, ó, no Chapter 2, The Problem with Schools. Porque todo mundo sabe que a escola vai te enrolar lá 10 anos e você não vai falar o danado da língua, ou inglês, ou espanhol, ou a língua que você quiser. Então, ele comenta os probleminhas que as escolas têm. Probleminha não, né? É isso aqui. Quanto mais tempo você ficar, melhor para a escola. Psychology is more important than grammar and vocabulary. Olha a ideia do cara. Olha como que ele é tão perfeito, direto ao ponto. Tudo está aqui. Se você começar os seus estudos com negatividade, já falando, eu sou muito velho para aprender certa coisa, ou eu sou muito burra. Tem gente que faz isso com elas mesmas. Então, isso vai te atrasar. Agora, se você tem uma psicologia já positiva, não importa a idade, eu sou uma pessoa inteligente, eu consigo o que eu quero e eu vou aprender, essa psychology, ela vai ser muito mais importante do que realmente você ir lá e ficar estudando gramática todo dia, vocabulário, gramática, vocabulário, você não vai conseguir falar um inglês, tá? No chapter 4, ele fala: Your beliefs determine your English success. Isso é, gente, que é mais inspirador do que isso, o que você acredita vai determinar o sucesso em aprender o inglês. Você acredita em você em primeiro lugar, você acredita que aprender o inglês vai te levar para um patamar melhor do que você está hoje. Por que você não vai fazer? Por que você vai preferir ficar lá na zona de conforto, sofrendo, se entristecendo, adoecendo, se você tem aqui uma porta que você pode abrir e ter uma luz, um túnel maravilhoso, cheio de flores, de perfumes, de oportunidades para você? Porque você não fala inglês? Believe in yourself. English, no chapter 5, English is a physical sport. Gente. É exatamente o que ele fala. Antes de você ir lá estudar o inglês, warm up. Aquece seu corpo, aquece sua mente. Vai com vontade de estar ali. Não vai porque você tem que ir. Não vai porque você tem que seguir lá a sua rotina, o seu cronograma. Não, vai com vontade. Mesmo jeito que você vai para o baile, mesmo jeito que tu vai para uma festa,
do mesmo jeito que você vai para um churrasco, do mesmo jeito que você vai para a igreja louvar a Deus, você tem que ir estudar o inglês. Do mesmo jeito que você vai para a academia treinar o seu corpo, é o que você tem que fazer para treinar inglês. Chapter 6. Use big real world goals to motivate yourself for success. Cara, você quer mais motivação do que saber que o Canadá precisa de enfermagem aqui e que você tem a Kelly Hodgins que te ajuda todos os santos dias com informação, com lives nos finais de semana, onde essas lives ficam todas gravadas lá no meu Instagram, no meu feed. Mais motivação do que isso, você tem todas as informações possíveis e imagináveis, salários, benefícios, as oportunidades, todas as oportunidades que não são só para você, mas para sua família, para os seus filhos, para os seus futuros filhos. Isso aí é só listar. Lista todas as motivações que você tem e quais são as desvantagens. Eu acho que a única desvantagem que você colocar ainda não sei falar inglês, mas já estou inspirada a aprender. No chapter 7, ele fala Program your brain for English success. Então, a gente já bota na frente que você vai conseguir aprender e que você não tem outra opção. Inglês ou inglês na tua vida. No chapter 8, ele fala o que eu sempre repito: Babies learn best. E o curso desse cara te ensina a aprender como um bebê. O bebê, ele aprende como? Estudando igual a gente? 2, 3 horas, 4 horas por dia? Não. Ele aprende repetindo. E é assim, cristão, que você vai aprender esse inglês e que você vai ser feliz, vai ter sucesso na tua vida assim, porque você pode, porque você quer. E eu vou te inspirar todos os santos dias para que você chegue lá. Chapter 9, vamos para a primeira regra dele. The first rule, learn phrases, not words. Então, para de ficar lá com um notebook cheio de vocabulário. Você vai esquecer isso. Tenta aprender a frase, eu sempre falo isso. Pega, se você até puder comprar um livro de frases, de como comunicar, de como falar inglês. Eu mostrei um aqui semana passada. Façam isso, compra second hand, usado, não importa. Tenta pegar algum na internet, se você não tiver dinheiro. Gente, dá-se um jeito, tudo na vida dá-se um jeito. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Faz esse investimento de ter um livro com frases e se é para gravar, grava. Fala aquela frase todo dia, até aquela frase vir normal na tua mente. Pronto, acabou, gravou aquela ali, passa para outra. Então, learn phrases, not words. Chapter 10, vamos para a segunda regra. The second rule, grammar study kills your English speaking. Cara, só li verdade. Só li verdades. The grammar study kills your English speaking. E é pura verdade. O grammar é importante? É. Você precisa sim estudar o grammar, mas não só a gramática. Você tem que estudar frases, você tem que repetir. Na verdade, você tem que escutar mais do que tudo. O listening é muito importante. Vamos lá. Vamos para o chapter 11, onde ele fala da terceira rule. The third rule. Learn with your ears, not with your eyes. Com a metodologia desse cara, com toda lá as histórias, você vai escutar, repetir, repetir. Quando você vê, você está falando sem mesmo perceber que você está falando. E a sua cabeça vai entrando as formas verbais, como você tem que falar agora no presente, como é no passado, como é no futuro, e vem naturalmente como um bebê aprende falando mamãe, de tanta mamãe falar, fala mamãe primeiro, fala mamãe primeiro. Ai, a criança vai lá e fala papai. Mas enfim, de tanto escutar, tá?
No Chapter 12, a gente vai aprender a quarta regrinha, the fourth rule. Repetition is the key to spoken mastery. Então, é repetição. E o curso dele é o tempo todo repetição. E você só vai passar para a próxima história quando você tiver lá um master, quando você tiver master naquela historinha ali, que você vê que você tá falando, tá repetindo. Você já sabe até o que ele vai falar. Aí vai cansar um pouco? Se cansar, sabe o que você tem que fazer? Pega isso, faz a caminhada. Ou quando você vai treinar, vai escutando ele. Ou quando você estiver cozinhando. Ou quando você estiver arrumando a casa. Ou quando você estiver dirigindo. Ou quando você estiver fazendo uma coisa, sempre tenta fazer junto com uma atividade. Sempre com postura, sempre com vontade. Sabe? Não vá estudar por ir. Vá quando você estiver pronto. No chapter 13, the fifth rule, learn grammar intuitively and unconsciously. Ele fala muito isso. Por quê? Por mais que você vai repetindo aqueles tempos verbais ali, você está aprendendo a gramática. Então é isso que ele tenta te ensinar na metodologia dele. E tenta não, ele consegue. Tá? Eu aprendi muito com ele. E eu, uma vez olhando no YouTube, tinha um enfermeiro também brasileiro que saiu do Brasil para ser enfermeiro nos Estados Unidos, que também aprendeu inglês com esse cara. E ele aprendeu em 6 meses. Fala que foi em 4 a 6 meses com essa metodologia. The sixth rule, learn real English and trash your textbooks. Ele fala para você rasgar os seus textbooks. Eu não sou tão radical como ele. Eu acho que um livrinho de gramática, um livrinho de conversação são bons, tá? E eu tenho, mas eu tinha muitos, eu tinha milhões, porque eu já falei, eu sou a gente fala workaholic, eu sou bookaholic. Eu amo livros, tá? Então, eu comprava muito. Aqui no Canadá, a gente tem lojinhas que a gente chama de second hand. Elas vendem roupas, elas vendem livros, elas vendem furniture, que são coisas para casa, eles vendem um mundo de coisas, tá? Então, eu amo essas lojas, porque eu acho que ela meio que salva um pouco do planeta, porque você usa uma coisa e joga fora, não, outra pessoa pode usar, você não precisa jogar fora. Dá trabalho para as pessoas, emprego, né? Movimenta a economia, então eu gosto muito de ir para essas lojas. E eu era viciada em ir nessas lojas para comprar livros, principalmente livros de inglês. Depois que eu virei enfermeira, eu doei caixas e caixas de livro. Eu tenho fotos, eu vou postar no Stories qualquer dia. Eram muitos livros. Mas me fez muito bem também doar. Eu senti muito bem fazendo isso. Então, e eu gosto de um livro. Eu gosto do papel. Então, assim, né? Como é que se fala? Jogar seus livros fora, eu não diria isso, porque eles são bons. Porém, com essa metodologia, você vai ficar fera. No chapter 15, ele fala sobre the seventh rule, learning English with the compelling histories, que é exatamente o que ele faz. São histórias diversificadas, não são muito interessantes, mas são histórias. E você aprende muito com elas. No chapter 16, ele fala Your Daily English Learning Plan. Você sempre tem que ter um planejamento. Você sempre tem que ter uma agenda que você vai seguir. É a mesma coisa quando você acorda, você escova os dentes, você toma o seu banho, você toma o seu café da manhã. Eu não tomo café da manhã, só tomo café da manhã quando eu tô viajando, não sei por quê. Mas, enfim, você tem a sua agenda, você tem os seus hábitos. O inglês, ele tem que ser a mesma coisa, tem que fazer parte dos seus hábitos. No chapter 17, ele fala The Power of Pleasure Reading. Gente, ler é muito importante para o seu processo de aprendizagem em inglês. Quando você lê em inglês, mesmo que comece com livro de criança, eu fiz assim, você aprende como você vai spell cada word, como escrever, como as palavras
se apresentam nas frases. Isso ajuda muito. De repente, a pronúncia, não, mas você escrever e você ter uma noção de gramática ajuda muito. E ele ensina The Secret to Good English Writing, tá? No curso dele. Why you should not practice speaking. Why you should not practice speaking. Well, é alguma coisa interessante que ele também fala no curso dele. Por que esse negócio está aqui na minha frente? No Chapter 20, English is the language of international business. Todo mundo sabe disso. Se você quiser fazer networking, English is importantíssimo. É importante para o trabalho, é importante para amizade, se você quiser fazer amizade com pessoas around the world. Então, o inglês definitivamente é muito importante. E o brasileiro ele tem que começar a mudar a sua cabecinha e estudar outras línguas. Porque no Brasil a gente não estuda inglês. Eu vejo tanto de pessoas que falam, eu tenho tudo, eu tenho experiência, tantos anos de experiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não tenho inglês. Então, agora é a hora de mudar. Você vê a Anitta aí, você vê a Bruna Marquezine, você vê várias pessoas, né, influenciadoras que estão mostrando que o inglês é importante. Mas elas são ricas. Não, a Anitta não era rica. Bruna Marquezine também, ela veio de uma família pobre de Caxias. Eu também, eu vim lá da onde o vento faz a curva, lá, não era nem Xerém, gente. Xerém era um bairro bem melhor do que onde eu morava. Eu vim no Jardim Olimpo, um lugarzinho lá no meio do nada, na subida da Serra de Petrópolis, que ninguém nem conhece. Então, assim, vamos parar de dar desculpas. No chapter 22nd, ele fala English connects you with the world, of course. A gente sabe disso. Então, esse é o cara. É o AJ Holt. Eu fiz aí a propaganda para ele de graça, mas eu não estou fazendo propaganda para ele. Eu estou fazendo propaganda para você. Para você, de uma vez por todas, aprender esse inglês e vir para cá, para o Canadá, ganhando o seu salário, posteriormente comprando a tua casa e me agradecendo por tudo isso que eu estou fazendo por você. Na verdade, eu estou te mostrando o caminho. Quem vai fazer por você é você mesmo, não é isso? Então, gente, gratidão. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu tenho um live esse domingo, dia 12, às 10 horas no Canadá, às 3 horas da tarde no Brasil. Se você está fora aí do Brasil, está na Europa, faça aí as suas contas, mas vão lá, assistam a live. Eu vou trazer uma técnica de enfermagem brasileira, que acredito que foi a primeira técnica de enfermagem no Brasil a fazer a validação de diploma aqui. Então vai ser muito legal conversar com ela, tá? Numa live bacana e vai ficar salva no meu Instagram. Então vão lá e nos dá como é que eu posso dizer, o prazer de nos prestigiar. Eu ficarei muito feliz. Então, até a próxima. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.